Brasil saiu do mapa da fome, de acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Os números mostram que até o final de 2023, o país retirou cerca de 24 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar grave. Disse Lula: minhas amigas e meus amigos, é com grande orgulho e imensa alegria que informo. O Brasil está fora do mapa da fome mais uma vez. E para a gente começar a falar da fome, a gente precisa também entender o contexto do nosso país. Atualmente, existem por volta de 32 milhões de famílias que vivem com uma renda mínima, né? São os baixa renda. E o baixa renda é uma pessoa que ela acaba vivenciando situações de vida. E dentro dessas situações, elas vivem com uns poucos recursos, inclusive o alimento. Então, se existem 32 milhões de famílias nessas condições, a gente pode imaginar que o impacto disso para essas famílias, né, os familiares dessas famílias, é muito grande. Dentro dessa perspectiva, a gente pode olhar fatores socioemocionais, como a baixa autoestima, além da baixa autoestima, temos dificuldades de aprendizagem, tudo engloba, né, por conta da fome. Na vida inteira, né, traz prejuízos, tanto cognitivos quanto físicos. Então, hoje a gente fala que a má nutrição materna e infantil causa déficits cognitivos, como... Não que essa é a causa, mas corrobora, né? Ajuda a aumentar aquele índice de transtorno de atenção, déficit de atenção, né? Transtornos que envolvem o aprendizado, alterações no sono, que a criança que não se alimenta adequadamente, que ela não tem seus nutrientes ali, ela acaba desenvolvendo várias questões cognitivas. O seu organismo não se desenvolve corretamente. E eu acho que não é que elas naturalizam, mas como aquilo é o cotidiano delas, não tem muito para onde elas fugirem, porque assim, não é algo que foge do padrão da vida. Geralmente, crianças, adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade, que contém essa questão da fome, não é só uma naquela região, são várias. Então, com relação a isso, eu acredito que elas não têm outra perspectiva. Elas acreditam que aquilo é o que elas mais conseguem, aquilo é a vida delas. Então, elas acabam desenvolvendo uma relação com a alimentação de uma maneira muito diferente de quem tem em abundância, viver, né, no momento, sabendo. Porque quando você é criança, você não tem muita percepção do mundo ao seu redor. Você vive com seu pai, sua mãe, seus vizinhos e aquela comunidade. Se aquela comunidade está na mesma situação que a sua, não tem como você perceber que ali tem algo de diferente, né? Tá faltando alguma coisa. Mas quando você já é um adulto, essa questão já muda, porque o adulto ele tem possibilidade de enxergar outras vivências. Então, seja pela escola, seja pelo trabalho, seja pelas redes sociais, que hoje em dia é algo muito acessível, né? Aquele adulto, a fome naquele adulto gera uma questão assim de vulnerabilidade, baixa autoestima, além de se sentir inferior com relação aos outros. Existem estudos que mostram que a fome, ela passa, essa questão da fome, ela passa de geração em geração. Por quê? Não é uma questão em que as pessoas elas consigam se livrar facilmente. Uma pessoa que ela vive numa comunidade ou que ela é baixa renda, a tendência dela continuar nessa questão da baixa renda é muito alta. Então,
é algo assim, você percebe que veio da mãe, dos avós, dos bisavós, e eles continuam nessa situação até muitas vezes por falta de oportunidade. Então, a mãe que passou por isso quando era criança. E aí a avó também quando era criança. E aí essa mãe vai passar essa vida para esse filho. Se não tiver oportunidade, esse filho vai passar para os filhos deles, vai passar para os filhos deles, e isso vai continuar. É um trauma geracional, né, que acaba afetando não só o indivíduo que está vivenciando ali naquele momento, mas as próximas gerações, caso algo não mude. Tivemos uma cozinha comunitária, inclusive eu participei dessa cozinha comunitária. A gente servia em torno de 200 marmitas por dia no almoço, isso, café da manhã, almoço e janta. Mas tudo com doações que veio de fora pra gente. Eu ia perguntar pra vocês exatamente isso. Como foi essa questão de alimentação pra vocês nesse período de mudança? Então, só foi a cozinha comunitária mesmo. Aqueles que já tinha, nem ela foi uma das que chegou, já montou o fogão dela e começou a cozinhar. Mas falar pra você que eles chegaram assim, você ia pra cá, é uma cesta básica pra cada um. Não. Cesta básica apareceu para nós bem depois, mas foram poucas vezes também. Se não fosse essa união dessa cozinha comunitária, vocês teriam passado fome? Teria. Com certeza. A gente teria passado fome. Como houve o acidente aqui, com as caras, a maioria foi da população de Bauru, muito pouco do poder público. Como a gente tinha feito a placa ali na minha casa de arrecadação, a gente ia fazendo as arrecadações ali, para depois estar aí destinando cada um pro... E vocês se consideram esquecidos pelo poder público hoje? Olha, hoje ainda estamos um pouco melhor. Porque graças a Deus a gente tem a rede de água, a gente tem a rede de esgoto, a gente tem energia. Então nessa parte, agora, tem promessas. Promessas e promessas. Sim. Só que está morando só nas promessas. A fome e a desnutrição podem trazer diversas consequências para nós, né? E aí, principalmente quando a gente olha para momentos mais vulneráveis dos ciclos da vida, pensando aí em gestantes, crianças, adolescentes, idosos e tudo mais. Então, a deficiência de energia, a deficiência de micronutrientes está associado a um desenvolvimento, um comprometimento no desenvolvimento. Além disso, a gente tem alterações importantes associadas a carências nutricionais, né? Então, as anemias carenciais, por exemplo, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de zinco, tudo isso traz consequências importantes. Então, a gente pode dizer sim que desnutrição e a fome podem trazer consequências que perduram, né, ao longo de toda a vida. E se a gente está olhando para esse público mais vulnerável, com certeza isso está associado a alterações que vão perpetuar esse ciclo, né, de fome, de desnutrição, de mau desenvolvimento e tudo mais. Também do ponto de vista social. Então, se a gente olha lá na escala brasileira de segurança alimentar, a gente vê que a insegurança alimentar ela é classificada, ela é estratificada em alguns níveis, né? Então, eu tenho a insegurança alimentar leve, a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave. Quando eu olho a insegurança alimentar leve, é aquela família que simplesmente tem uma preocupação com a alimentação, mas ainda não tem de fato nenhuma privação. Quando eu olho a segurança alimentar moderada, seria aquela família que de fato já tem uma diminuição na quantidade de alimento. E aí a gente já pode começar a ter alguns sinais biológicos. Né? E aí quando a gente olha a insegurança alimentar grave, de fato a gente tem aquela a alteração, né? A privação de alimentos e um comprometimento importante de todo o sistema biológico.
A gente entende que o direito humano a uma alimentação adequada, isso é uma realidade para todos, então isso consta lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso consta no artigo 6º da nossa Constituição Federal, isso é assegurado pela Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, né, em toda a agenda de políticas públicas em alimentação e nutrição, mas de fato o que a gente tem que entender é que esse direito humano a uma alimentação adequada, ele não diz somente respeito à quantidade, né? Ele diz respeito à qualidade dos alimentos. Não é simplesmente uma questão de escolha a alimentação. Também é uma questão de acessibilidade, seja ela financeira, seja ela geográfica. Não é todo mundo que tem acesso a alimentos, a frutas, verduras e legumes, que são alimentos considerados saudáveis, né? Fazem parte daquele estilo de vida considerado saudável. As políticas públicas em alimentação e nutrição é a principal forma, a principal ferramenta que a gente tem para a gente conseguir garantir o acesso a uma alimentação adequada. São situações simples, né? Então, por exemplo, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante, né, que fala lá, olha, a gente tem que destinar uma quantidade da verba para compra de produtos da agricultura familiar. A gente tem que limitar o acesso de industrializados que são servidos na merenda. Isso já é uma forma da gente garantir que as crianças que estão formando seus hábitos alimentares já vão ter acesso a uma alimentação melhor. Mas existem aquelas pessoas que a gente chama de invisíveis, que são pessoas que de alguma forma, né, por alguma razão, elas não acessam o nosso serviço. Porque nós oferecemos, dentro de Bauru nós temos uma rede. Quando a gente fala dessa rede, eu estou falando para você do nosso CRAS, que o CRAS é a porta de entrada para toda a necessidade e dificuldade que essa pessoa possa estar sofrendo naquele momento. E quando é que essa pessoa procura o CRAS? Por algum motivo, ou seja, por questão da fome, por questão mesmo da violência, né, procurar uns serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, eles procuram essa porta de entrada. Mas existem aquelas que realmente elas não acessam por algum motivo pessoal. Porque nós temos dentro da rede, né, nós temos aí não só o CRAS, mas também o CREAS, mas nós temos como a gente combate esta fome ou a necessidade do alimento para essas pessoas. Hoje nós temos as cozinhas comunitárias, nós temos o Bom Prato, nós temos o Bom Prato Móvel, nós também temos aí os benefícios eventuais. Que os benefícios eventuais é quando eu trato do cartão alimentação. Né? Nós temos 1.800 cartões de alimentação que a gente oferece para essa família. A gente fala de benefício eventual porque ela chega até nós com essa dificuldade, ela tem direito de receber 3 meses e assim a gente encaminha essa pessoa para que ela possa ali fazer alguma capacitação e até mesmo procurar ali ter a sua própria renda. Mas nós temos também as cestas básicas, nós temos o Fundo Social que oferece o emergencial para essa família que está naquele momento necessitando. E também nós temos aí o PPA, que é um plano de aquisição de alimento, que através da agricultura familiar, né, toda a semana quase são 400, 800 ou mais, né, quilos de alimentos que a gente oferece, de verduras e legumes, que são distribuídas também via CRAS. As pessoas chegam lá, a gente tem ali, são distribuídas ali, olha, o CRAS Ferradura, por exemplo, olha, vão ali 200 kits que a gente chama, né? A gente faz os kits e oferece para essas famílias. Para isso também garante a segurança alimentar de cada uma delas. E além de tudo isso, a gente também, agora, nós temos a coordenadoria da segurança alimentar, que a pessoa vai ter a segurança alimentar. Então, ela só precisa conhecer o nosso serviço. Ela precisa conhecer aquilo que nós oferecemos. E nós, da nossa parte, nós temos procurado, né, a divulgar que nós temos a cozinha comunitária, nós temos Bom Prato, nós temos benefícios eventuais, cartões de alimentação, cesta básica, nós temos o plano de aquisição de alimentos e agora a segurança alimentar. Então, aquela pessoa que ela não tiver acesso, né, que outra pessoa também consiga alcançar
para que ela não venha passar fome, para que a gente diminua esse número de pessoas que estão aí, né? A gente vê que são pessoas de baixa renda que precisam de um complemento, de algo a mais para que ela consiga passar aquele mês. E a postura da prefeita Sônia Rosim, principalmente após decidir praticar abertamente o nepotismo e colocar a mãe para cuidar de uma secretaria-chave, a mãe que tem um curso recente, né, de 2 anos de gestão, não qualifica alguém para tocar uma secretaria de assistência social com documentos específicos, principalmente do combate à fome e à inclusão, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então isso é muito sério. Porém, a mãe e ela é uma prática familiar, a notoriedade das redes sociais. Então investe-se muito em redes sociais e em atos pitorescos, né? Então chama-se a atenção, e aquele primeiro momento lá atrás chamou demais a nossa atenção, porque ainda foi no fundo de solidariedade, ela não estava nem ainda na Secretaria de Assistência Social, onde você, em plena transição da pandemia, você faz um ato festivo para entregar cestas básicas. Então isso dá uma dimensão do pouco respeito que se tem sobre esse debate político da fome, a segurança alimentar, a inclusão. E um dos lados mais violentos, principalmente para quem conhece o Sistema Único de Assistência Social, é que a exposição da pessoa, do nome da pessoa, do rosto da pessoa, nesse ato de, olha, vem aqui, faz uma fila que eu vou te entregar uma cesta, ele é muito atentador dos direitos humanos, né? Da civilidade. Então você tem que ajudar, porque você precisa ter políticas compensatórias, porque você tem uma população realmente empobrecida e carente de quase tudo, e a fome não espera. Então essa questão da preservação da identidade, essa questão da não exposição das pessoas, e essa questão de você não transformar em festa aqui o alimento, que na verdade é a sobrevivência. E o governo optou por esse caminho, é o caminho do pitoresco, é o caminho do circo, né? Porque assim você não vai para a mesa para debater política pública, né? Aí torna-se menos cansativo para o governo, não há envolvimento efetivo do governo. A pergunta que vocês estão usando no trabalho é muito oportuna. A fome tem endereço, mas o governo quer descobrir esse endereço? Ele quer ir até esse endereço e resolver esse problema? Porque sabendo do endereço, ele vai descobrir uma série de outras complexidades também. E essas pessoas vulneráveis estão inseridas em que contexto? De esgoto a céu aberto, de problema de falta de creche, não é? De habitação precária, não é? De uma série de outras mazelas sociais que essas pessoas estão vivendo. E a partir do momento que eu me identifico com o endereço, que eu vou ao endereço, eu me comprometo com o território. Você tem os assentamentos precários e vulneráveis, onde seguramente você está lidando com a fome. E você está lidando com a fome com vários outros estigmas, né? Porque a partir daí também você tem a constatação do preconceito, depois do preconceito você tem uma segregação. Você tem os bolsões de pobreza que são literalmente isolados e limados do debate público e de construção de um debate mais claro de como que eu faço para enfrentar essa fome. E aí você não tem números, né? É como o debate de habitação, onde que estão as habitações precárias. Isso é déficit ou é demanda? Qual que é o número do déficit habitacional de Bauru? E aí você não tem, porque você não tem a preocupação de produzir cientificamente, contratar o serviço efetivo que te dê esse número. Hoje você tem uma política que não dá conta. Você tem os CRAS, que são equipamentos extremamente importantes da assistência social, mas extremamente limitados do ponto de vista orçamentário e com um número de cestas para lá simbólico. Eu fiz diligência em metade dos CRAS. Pretendo, neste mandato, terminar a diligência nos demais. Por quê? Porque você tem um debate de, se eu quero descobrir o endereço, eu também preciso discutir políticas. Os equipamentos não são suficientes. Então você tem grandes territórios que já está com 5, 6, 7, 10 mil cadastros. Então, chuva aqui, eu tive que aglomerar eu, meu marido, as crianças tudo na cama. Porque cadê a prefeita? Pegou fogo ali, a prefeita não veio, mandou a mãe dela. Porque vamos supor, não tem um leite aqui, eu vou bater na casa vizinha, ela vai me dar. Preciso de uma coisa. Os vizinhos, né? Porque a prefeita, CRAS piorou, o CRAS não faz visita nenhuma. O CRAS não faz. Ele só vem aqui, só faz em 15 dias faz uma reunião, mas não vai na sua casa para olhar o que você precisa, o que você necessita. Não. Falaram que em novembro agora e o povo ia ganhar escritura da casa, escritura daqui. Eu só acredito vendo, isso é igual São Tomé. Porque igual a mesma coisa que aconteceu lá no Canaã. Vai ganhar escritura, vai ganhar escritura. Nós tudo na expectativa, vai ganhar escritura. Não. Olha lá, teve a entregação de posse aqui. Aí o povo fala, vamos esperar novembro. Vai ter entregação. Aí vai vir, aí só aparece o dono e fala,
vocês têm que sair da minha área. Pra onde que nós vai? Aí nós vamos ter que começar a luta tudo de novo. É Então muito vocês difícil. Entendeu? Minha casa caiu, ninguém veio me ajudar. Ninguém veio me ajudar. Não vem falar com a senhora Rosemary aqui, não. Não vem. O único que veio aqui, entrou dentro de casa, virou e falou assim, o que você tá precisando? Foi o Renato Teixeira que veio aqui. Entrou dentro de casa, falou o que você tá precisando. Que veio aqui ajudar. O único, porque telha aqui assim, telha, não foi nenhum, não foi nem prefeito nem governador que aconteceu. Foi amigo do meu marido aqui embaixo, aqui, ó, que ligou para um material de construção. O dono do material de construção veio e trouxe telha pra gente. Mas do mesmo assim, mesmo jeito, quando dá vento aqui, a casa treme tudo. Eu queria fazer minha casa de tijolo. Teve doação de tijolo para pessoas que teve fogo, mas poderia fazer para todo mundo, porque não adianta só um pouco ter a casa de tijolo, o restante não. Eu morava no Sem Terra, na verdade, lá no Maranata, lá perto do Canaã, não onde era o antigo Canaã, que é o povo que veio pra cá. Aqui até que é legal. Esses 2 anos que eu tô aqui é do meu cunhado, na verdade não é meu. Não tem um bar, nem tenda. Aí você mora com ele? Moro com meu marido, que é o filho da minha sogra, que é o lugar dela aqui. Aí você mora todo mundo junto? Mora eu e meus 2 filhos. Minhas 2 filhas, você saiu agora. Em relação aqui, vamos supor, energia, como é que funciona pra vocês? É difícil? É de fácil acesso? É difícil. Aqui não tem papelada ainda, vai sair ainda a escritura daqui. E essa questão de ter a falta da escritura é muito prejudicial pra vocês? É prejudicial pra gente. Entendi. Mas a tripla passou esse tempo, parece que tá regularizando, né? Mas tá demorando. Enquanto não sair, vocês ficam vulneráveis. A gente fica vulnerável aqui. E uma questão, por exemplo, de alimentação. Como que funciona pra vocês aqui? A doação aqui bastante tem. Aqui Bastante eles doação. tem um povo que ajuda bastante aqui, E a assim, comunidade. Essas doações, elas costumam vir das pessoas ou, por exemplo, da prefeitura? Não, tem como que fala? É tipo um coordenador que tem. E é através deles que chega a doação, porque ele que corre atrás. Então, não é muita coisa da prefeitura, então? Não, da prefeitura bem nada. Nada praticamente. Teve a queimada aqui, vocês ficaram sabendo, né? Sim. Não teve ajuda de ninguém. Veio o vereador, mas só pra fazer aquela graça na hora mesmo. Mas a ajuda deles não teve. De nenhum. Eles, por exemplo, eles vieram conversar com vocês, mas depois eles só vieram conversar. Só vieram conversar, tipo, pra mostrar, né? Mas naquela hora, assim. Depois não vieram. Depois eles não retornaram mais, não fizeram nada. Não. Queimou até aquela casa ali que tá. Aquela telha ali, assim, encostada. Ele chegou pra cá. Chegou a chegar aqui um pouquinho? Não, por causa do terreno vago ali. Pegou só as 3 primeiras casas ali, que vocês vão ver depois. Né? Sim. E como foi pra vocês, assim? Sabe, ver o pessoal que mora aqui junto com vocês? Como que é esse sentimento? Foi difícil. Foi difícil, porque perderam tudo, né? Até então. Mas a prefeitura, pra eles, estão pagando aluguel social, mas é 6 meses. Mas ajudar, assim, tipo, que pra construir, depois as pessoas não vai ter. Ficar só os 6 meses mesmo. Meu nome é Rosemary, eu moro aqui há 6 anos. Foi muito difícil pra gente, né, ter que sair, porque eles tiveram a reintegração de lá, viemos pra cá correndo, né, e não tinha nada pronto, tivemos que reconstruir tudo do zero de novo. Foi bem complicado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje aqui eu moro com meus 3 filhos, com a minha mãe, né? Então, agora começando a construir lá no fundo, a sair do barraco, dando certo. Agora no momento está sendo gratificante, né, pra gente ter conquistado, né, o terreno da gente. E foi complicado, né? A gente chegar até aqui, foi muita luta pra gente chegar até aqui. Nós temos um mercado perto, tem farmácia, tem escola, tem o UPA do Bela Vista, tem o posto, né? Então é bem gratificante pra gente estar morando nessa região. Eu já precisei, sim, eu precisei do CRAS, já tive bastante apoio já, sim. Desde que a senhora se mudou lá do Canaã pra cá? Sim, sim. Ou teve algum momento mais difícil assim que a senhora lembra? Não, só no começo, né, que nós chegamos aqui, mas depois tudo foi se ajeitando, né? O pessoal da igreja ajudou bastante também com alimento, com lona, né? O tempo de chuva que foi bem complicado, o tempo de chuva. Agora, no momento, eu creio que não, mas assim, tem o CRAS aqui em cima, tipo, se a gente precisar de alguma coisa, a gente pode estar recorrendo lá no CRAS, né? Pra estar conversando com as assistentes sociais.
E daí eu creio que quem precisa, eles dão uma força sim.